Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos lá, vou falar para vocês um pouco sobre hoje funções protótipo. Meu amigo Anthony vai falar um pouco sobre tipos de retorno para vocês. Eu já vou adiantando que as funções protótipo já pegam um pouquinho de tipo de retorno, só que é um tipo de retorno meio que estilizado que você mesmo faz. Vamos lá. Esse é o vídeo 5 do grupo Alvin. Vamos falar agora um pouquinho para vocês usando o Draco. Eu vou trazer um exemplo prático. Vocês já devem estar, se vocês estão acompanhando essa série de vídeos, cansados de ver a minha cara. Mas essa é a nossa despedida, porque próximo vídeo já não sou mais eu, são os outros integrantes do grupo. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado por ter seguido. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar para disseminar informação e conteúdo. Vamos lá, usando um pouquinho de linguagem C, a gente vai usar med.h, a studio.h nesse código e stdlib.h também. Eu peguei esse código para falar tanto sobre funções de usuário como para falar sobre listas, um assunto extremamente importante que eu já comecei a abordar aqui no canal, nos primeiros vídeos do grupo Alvin. Eu cheguei a citar listas e dar uma introdução teórica sobre ela. E a gente vai agora rodar aqui um pouco o código para vocês verem como é uma lista de fato. Tá certo? Então vamos lá, vou mudar aqui meu ângulo de câmera. Vamos começar. Como é que você começa com a estilização do tipo de retorno? Eu já falei isso para vocês. A gente vai começar criando uma estrutura. Então, primeiro passo, crie uma estrutura, use o typedef struct. Aí é aqui que começa no typedef struct. Como é que funciona? Esse nome que fica aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, isso aqui eu estou no Draco, que é o servidor do nosso professor de programação. Tá? Vocês que são da UPE já conhecem ele muito bem. Vocês devem estar notando que as cores estão um pouco diferentes, é só porque eu estou acessando pelo meu computador e eu botei um tipo diferente no terminal. Eu fiz o meu. Enfim. Então vamos lá. Primeira parte é o stlista que eu botei aqui. O que é isso? Typedef struct. Aí você vai ver que às vezes você pode deixar esse ponto em branco. Por que você pode deixar em branco? Porque esse é o apelido da sua estrutura, certo? Então você está criando uma estrutura que precisa ter um nome e o nome vai logo aqui embaixo. Você cria typedef struct, quebra uma linha, aí você abre chaves, aí você vai colocar o conteúdo, fecha chaves. É assim que funciona uma estrutura. Aí logo assim que você fechar as chaves, você tem que botar o nome dela, o nome da sua estrutura. E depois de colocar o nome, você vai botar ponto vírgula e assim está formado a estrutura. Vou fazer um aqui rapidinho para vocês no final do código para não aparecer, só para vocês verem do que eu estou falando. Aqui vai o apelido, quebra uma linha, abre aspas. Aqui você vai botar o conteúdo. Aqui você vai fechar as aspas e aqui você vai botar o nome. A gente pode botar tudo em maiúsculo ou com o primeiro nome em maiúsculo, como sendo um padrão, mas você pode botar em minúsculo, pode fazer variações, tá certo? Essa é a estrutura do typedef struct. Ok? Se vocês quiserem tirar um print aí da tela, só para vocês pegarem como é. Aqui dentro da estrutura, já vou adiantando para vocês, pode ter inteiros. Eu posso chamar aqui, vou deixar comentado mesmo, um inteiro. Eu boto o nome do inteiro, inteiro A. Posso ter caracteres. Posso ter também float. Posso ter os tipos comuns de retorno. O que eu não posso ter dentro de uma estrutura? Fiquem pasmos, você não pode ter uma função. Por que isso é importante? Porque se pudesse ter uma função sendo chamada numa estrutura, isso não seria mais uma estrutura, seria uma classe e a gente teria uma linguagem voltada ao objeto, com encapsulamento e tudo mais. Isso não é viável em C, certo? Isso é algo que existe em C++, em Java, em algumas outras funções. Em C propriamente dito, nós não temos um suporte, vamos dizer assim, para a linguagem voltada ao objeto. Por isso que não podemos chamar uma função dentro de uma estrutura, porque isso já viraria uma classe. Então, não tentem chamar uma função, tá certo?
Aqui você pode colocar inclusive um ponteiro, outra coisa, você pode botar um ponteiro. Ponteiro, vocês sabem qual é a estrutura do ponteiro? É só você colocar, por exemplo, se for um ponteiro para um inteiro, você bota mais ou menos assim. Eu vou inclusive tirar aqui só para que ele me retorne, para não estar ensinando errado para vocês. Pronto, e não retornou nenhum erro, é porque é assim, você vai botar o tipo dele, vai botar um nome para ele, mas antes disso você tem que botar essa estrela, tá? Essa estrelinha, certo? Que é o asterisco. Antes, isso vai indicar um ponteiro. Se eu botasse, por exemplo, inclusive nesse código a gente vai abordar bastante sobre ponteiros, então deixa eu dar uma noção geral para vocês, super breve, do que é um ponteiro. Ponteiro é algo que aponta, tá no nome, parece óbvio, na prática não é. Se liga nisso aqui. Se eu botasse, por exemplo, um inteiro aqui dentro dessa estrutura, mas pode ser fora, tá? É só, já que estamos aqui, um int a, eu vou dizer que o a, ele recebe 40, lembrando que um igual é para receber, dois iguais, na verdade, é para ele se igualar. Se eu estivesse botando isso aqui, o a teria que ser igual a 40, mas ele não recebeu nenhum 40, certo? Então, para ele receber é um igual só, certo? Isso na matemática sempre foi assim, é porque a gente está acostumado a usar com um igual só. Mas vamos seguir aqui. Então vamos dizer que o inteiro chamado a tem, na verdade, o valor numérico de 40. E agora eu quero seguir o meu código, mas eu não quero escrever, vamos dizer, o a. Aí o que eu faço? Eu vou dizer que esse ponteiro C, que eu criei agora, do tipo inteiro, ele tem que apontar para o a. Se eu botar aqui que ele recebe o a, o que ele está fazendo? Justamente, ele nem permite. Mas por que ele não está permitindo? O que o ponteiro ele faz? O ponteiro ele vai apontar para a posição na memória do a. Você entende? Tem outro problema que ele está dentro de uma estrutura, então ele não ia permitir. Mas o que acontece? Se a gente colocasse um e-comercial aqui, normalmente, vamos dizer assim, em teoria, ele deveria funcionar, mas se eu botasse 40 aqui, não funciona. Por quê? Porque de fato o que está apontando é para a posição na memória. Então, por exemplo, se eu colocasse o int a e eu botasse um malloc para o a, ou seja, eu estou alocando memória para o a do tipo inteiro. Aí ele tem uma posição específica na memória, a posição específica na memória recebe o 40. Se você quiser apontar para essa posição na memória, você vai ter que botar um ponteiro. Ou seja, quando você botar printar o C, ele não vai ser 40. Se você botar para printar, ele vai ser um número diferente. Pode ser que tenha alguns caracteres, pode ser que tenha outras coisas, mas ele não vai ser 40 propriamente dito, entende? Porque é só como o computador lê a memória, então não vai ser o 40, entende? Vou deixar isso só para vocês. Vocês vão ver uma aplicação prática daqui para frente, que eu não vou, não vai dar certo se eu botar dentro de uma estrutura apontando para. Mas eu vou botar um exemplo prático aqui logo em cima. Deixa eu checar uma coisa aqui, int ponto vírgula. Sei. No final de uma lista, sendo que aqui já tem. Acho que ele não permite que você diga diretamente o valor para ele. Mas enfim, essa é a estrutura da struct. Fica salvo. Vamos para o código propriamente dito. Vocês vão ver o uso do ponteiros. A gente tem uma main aqui. Vamos começar pela main. É porque a main, na verdade, ela chama algumas outras funções, como vocês vão ver. Ela chama essa lista. Aí vocês perguntam, o que é a lista? A lista não é um inteiro. A lista não é um caractere, não é um vetor. O que é essa lista? Eu já expliquei para vocês, tá? É algo que tem, é uma caixinha que tem um conteúdo e tem aqui algo que aponta para a próxima caixinha. Isso é uma lista, mas como é a lista em código? Para vocês verem. STLista, eu estava abordando aqui no início. WF Struct, o apelido dela que é STLista, aí aqui tem o conteúdo, que eu botei int C, C de conteúdo, ou de valor. O que é isso? É o que vai ser armazenado. Essa lista vai ser só de inteiro, certo? Mas você podia ter colocado um caractere,
Você poderia ter colocado um vetor de caracteres, que seria um string, justamente para fazer uma alocação na memória dinâmica, certo? Mas aqui a gente está trabalhando com inteiro. Vamos seguir no exemplo. Então você chamou o inteiro dentro da estrutura, quer dizer que toda estrutura que você criar vai ter um inteiro desse tipo, ou seja, é como se fosse uma caixinha que você já deixou pronto com coisas, certo? Toda vez que você chamar um inteiro, quer dizer que ele tem um valor numérico. Quando você chama agora uma lista, quer dizer que vai ser algo que contém um valor inteiro dentro dela e vai conter no caso, justamente o próximo item da lista, um ponteiro apontando para uma próxima lista, um próximo nó, certo? Vai ser justamente isso aqui. Vocês estão vendo? Você bota struct para você fazer, no caso, isso é específico para ponteiro, certo? Você vai ter que botar struct, aí você tem que botar o apelido, por quê? Porque o compilador ele lê de cima para baixo. Então, o que é que eu estou declarando aqui? Eu estou declarando, na verdade, uma lista. Eu estou declarando pelo apelido porque o compilador não consegue entender se eu botar o nome que está no final. A lista, porque ele ainda não aprendeu o que é isso. Então, ele começou a ler aqui, typedef struct strlist. Então, ele sabe o que é uma strlist. É uma estrutura. Aí ele lê a primeira linha, lê a segunda. Ah, isso aqui tem um inteiro dentro. Então, ele sabe que existe um inteiro. Aí, quando ele passa para a terceira linha, se eu chamasse uma lista, ele ia dizer o que é isso. Eu nunca vi isso antes. Por isso que a gente tem que chamar pelo apelido que a gente dá em cima, entende? E é bom você botar um apelido talvez um pouco diferente para você não se confundir na hora do código. Mas ele está falando da mesma coisa, certo? Tem que ser assim só por causa do compilador. Repetindo, compilador. Então eu tenho uma estrutura do tipo lista e eu tenho aqui um ponteiro. Como eu sei que é ponteiro, eu falei para vocês, é porque tem um asterisco antes. Um ponteiro apontando para o prox. Prox de próximo. Fechou. Apontando para o próxima lista. É apenas isso. Fiquem com isso na memória. Eu botei um comentário aqui, deixa eu ler para vocês. Apontando para o próximo. Ou um nó. Estou dizendo nó porque é justamente algo que vai estar ligando uma coisa com a outra. Que aponta a posição na memória do próximo vetor. Então a gente não vai estar trabalhando com o vetor propriamente dito. A gente vai estar apontando para ele. Apontando para a memória, uma posição. Trabalhando com coisas posicionais. Vou ficar mais calmo um pouquinho mais na frente. Aí eu tenho algumas funções, mas vamos voltar para main, porque as funções vão aparecer um pouco mais para frente. A main, eu tenho uma lista que vocês já entenderam o que é. A lista, eu criei 3 ponteiros para ela. Eu criei o L1, que recebe null. Eu criei o B, que recebe null, e o A, que recebe null também, certo? Isso aqui, inclusive, estava no PDF de listas lineares que o professor produziu, tá lá no Dracobox, para vocês que são alunos de programação 2. Vocês vão ter uma tarefinha de listas lineares. Esse código lá, a maior parte dele tava nesse PDF, certo? Vocês dêem uma olhada depois. Dracobox, hein? Não se esqueçam. Temos uma funções aqui. A função do tipo void, que Anthony vai falar um pouquinho mais tarde, que é justamente uma função que não vai retornar nada. O tipo de retorno dela é vazio, então não retorna nada. Depois ele vai entrar em detalhes. E o que ela faz? Ela imprime. Ela recebe uma lista, ela vai receber um ponteiro chamado cabeça, que é o que? Vai ser o primeiro nó dessa lista, certo? Vai ser a primeira caixinha. Então ele vai receber a lista, vai receber o primeiro. E eu vou chamar aqui um PL, cabeça. E enquanto o PL for diferente de null, ele vai printando, certo? Essa é uma função bem básica só para printar. Inclusive, eu vou mostrar para vocês a saída desse código aqui. Eu vou mostrar para vocês o código, certo? Temos a lista anterior, temos o remover lista, sendo que eu vou trazer um código meio que simplificado para vocês verem. Só pela fato de didática mesmo, mas os dois fazem em teoria a mesma coisa. O que eu queria mesmo mostrar aqui era a saída desse código. Deixa eu mostrar para vocês aqui, compilado. Vou sair aqui. Pontos de exclamação, não vou mudar nada, tá? Vou só executar para vocês verem o que vai sair. Olha só. 1, 2, 3 é apontando para null. B, C recebe 2. A, C recebe 3. 1, 2, o que é isso, né? O que está acontecendo? Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho.
antes de eu passar para a parte meio que de fato, né? Eu botei o código inserir, eu insiro L1 e o primeiro valor inteiro é 1. Depois eu inseri no topo um outro L1, sendo que o valor era 2, depois eu inseri 3. O que eu estou fazendo? Eu estou inserindo na lista cada vez mais caixinhas. Então você tem uma caixinha aqui que está apontando para null, está vazia a lista. Aí eu peguei e coloquei aqui no null uma caixinha nova. Uma caixinha nova contendo 1. Eu botei depois outra contendo 2 e outra contendo 3, só para ficar em ordem. Se eu colocar aqui 12, eu botar aqui 20 e eu botar aqui 30, vocês vão ver que a saída vai ser a questão do valor numérico propriamente dito. Sendo que na hora dele ler, aqui ele vai ler do, como vocês viram, 1, 2, 3, ou seja, eu estou inserido no final. Vocês vão ter uma noção disso já já. Olha só, vou compilar. Executar o código aqui. Tá vendo? Já mudou aqui. A execução foi, ele começou com 12, depois foi para 20, depois foi para 30 e depois foi para null. O que eu fiz? Eu só adicionei com valores diferentes. Eu estou pegando a lista e estou adicionando de forma dinâmica. Isso está apontando um que aponta para um, que aponta para outro. Certo? Se eu voltar aqui e eu retornar os valores passados, eu vou mostrar para vocês a próxima parte do código. Essa é a próxima saída. Que é isso. B, C, B que aponta para C, 2. O que é isso? Vamos olhar no código, eu vou mostrar para vocês. O que a gente está fazendo aqui? Eu usei o imprimir aqui para imprimir a lista, como vocês viram. Ele vai pegar o primeiro eu insiro. O insiro não tem a impressão, certo? Então eu faço toda a inserção e depois eu imprimo. Se eu botar aqui e duplicar esse código, a parte da impressão, eu já colocar aqui com imprimir e com imprimir no final, vejam só como vai ser a saída do código. Ele vai mostrar o passo a passo de sendo inserido. Olha só, não tinha nada. Aí eu coloquei o inserir 1. Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Eu vou mostrar a lista vazia. Então vamos lá, vamos ver como começou. A lista começou com null. Eu botei para imprimir antes de eu adicionar coisas. Então o primeiro começou com a lista null. Aí o que eu fiz? Eu peguei o null, eu botei aqui um número anterior ao null. Então eu estou adicionando um número no zero. É porque o null na verdade não tem nada, certo? Então a gente tem uma lista, está vazia. Eu vou e coloco o primeiro número. O primeiro número é o 1. Eu botei a primeira caixa que contém 1. Eu falei errado, desculpa. Então, eu coloquei a primeira caixa. A gente pode até pensar assim, primeira caixa, segunda caixa, se for questão posicional, certo? Então, eu coloquei lá, primeira caixa, depois eu coloquei a segunda caixa, que veio depois eu coloquei a terceira caixa. Vocês estão vendo aqui a execução do código? Tava com nada. Aí eu coloquei a primeira. E sempre o final tem que apontar para null, tá? Em ponteiro, em lista, final aponta para null. Nesse tipo de lista encadeada, tá? Que é seguindo assim. Se for uma lista duplamente encadeada, é outra história. Uma lista que aponta do final para o início também é outra coisa. Essa lista aqui é como se fosse uma pilha, tá? Ela aponta para o final. É algo assim, só que dinâmico, certo? É como se fosse um vetor, né? Não é um vetor, porque tem a alocação dinâmica. Então vamos lá. Aí depois eu botei o 2, depois eu botei o 3. Vocês estão vendo que eu estou adicionando no final. Então é isso que eu estou fazendo. Estou colocando a caixa 1, depois eu botei a caixa 2 do lado, depois eu botei a caixa 3. Como se eu estivesse preenchendo um vetor. Não é vetor, certo? Vamos para o próximo. Ok, esse B apontando para C. Aí a gente chega no código chamado buscar, tá? Espero que isso esclareça um pouco para vocês quando vocês lerem o PDF. Vocês vão ter uma noção um pouco melhor do que está acontecendo. Vamos lá. Lista, buscar. O que isso está fazendo? Você bota o cabeça e você tem o int x. E lista PL recebe o cabeça, enquanto o PL for diferente de null. PL recebe o x. Apontando para C, recebe x, ele retorna PL, PL recebe PL ponto próximo. Ou seja, ele vai meio que passando. Isso aqui, o PL aponta para o PL próximo, é básico, é para ele passar.
vai para o próximo, certo? E esse buscar não tem print nele, se vocês estão vendo aqui. Então, você está L1 e você procura a posição 2. Aí, se o B foi diferente no B, aponta para C, que é o 2. É justamente isso que está acontecendo aqui para vocês. Eu vou explicar agora em detalhes. O buscar, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um inteiro, certo? Só que o que é a função buscar? Você coloca qual é a caixinha que ele está buscando, vamos dizer assim. Na verdade, você vai botar por inteiro. Mas a gente está pensando como se fosse a posição da caixa, certo? Então, ele vai botar qual é o número da caixa que eu estou buscando. É o 2 aqui. Então, ele vai botar... O printf que eu botei foi específico, foi de B para C, porque é como se fosse do 2 para o 3, que é a 1 para o 3, que é como se fosse um nu. Aí tem um anterior, que é a LB, A que aponta para C, tá? Essa parte do código, propriamente dita, eu vou deixar para vocês olharem um pouco mais para frente. A parte aqui que eu queria mostrar mesmo era o tipo lista, o retorno tipo lista. Eu queria mostrar para vocês. Pronto, essa parte do código chamado anterior. Eu tenho um lista PL que vai receber o topo, ou seja, a primeira posição. Tem a plant, que é uma cópia que vai receber o lugar do PL. E o que ele está fazendo aqui? Ele vai rodando até receber o anterior ao que você deu. Você dá para ele o topo e você diz para onde ele quer que busque. Aí ele vai rodar até chegar até ele e ele vai printar para você só o anterior. Certo? Então você tem a caixinha 3, você quer retornar a caixinha 2. É uma questão meio teórica isso. Como é que você quer printar a caixinha 2? Como é que você faz isso? Porque meio que você vai, como você anda só para frente, para você printar a caixinha 2, ele rodando até o final, você meio que perde a posição na memória. Então você tem que ir aqui comparando eles. Sendo que o que você está fazendo aqui? Só chegando uma coisa aqui para vocês, desculpa, rapidinho. Anterior, o B, justamente ele disse que o B era o anterior. E o B, nesse caso, é o 2 que a gente recebeu aqui em cima. Então ele vai printar o anterior ao B, no caso. Só ver a saída do código, só para confirmar 100%. Isso, ele vai printar o anterior à posição 2. Então o que está acontecendo aqui? Na main fica até melhor, só estava pensando qual era melhor para vocês entenderem. No código era para buscar, a gente botou buscar e botou qual é o inteiro que é para buscar. Aí ele rodou procurando, ele achou o 2, aí o B ficou salvo como 2. Aí o que você faz com essa função chamada anterior? Na anterior você vai colocar a lista normal, que você bota sempre a lista para ele receber a lista inteira e fazer operações com base na lista. E depois você vai colocar o número que você quer que retorne o anterior, nesse caso foi o B. Ou seja, eu tenho uma lista, coloquei a lista dentro dessa função e coloquei, além da lista, eu botei o que é que eu quero que ele retorne o anterior. Ou seja, se eu botei a posição, a caixinha 2, eu quero que ele retorne a posição 1. Se eu botei o 3, eu quero que ele retorne o 2. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu quero que ele rode a lista até essa posição e me diga o que é que veio atrás dela, o que é que veio antes. Por que essa função é importante no tipo de protótipo? Porque aqui, ó, vocês vão ver que ele está retornando um tipo lista. Vocês estão vendo aqui? Tipo lista. Ou seja, é do tipo da estrutura que a gente criou. Isso é meio que a função protótipo. Você criou a estrutura e você vai chamar ela aqui na frente como sendo o tipo da estrutura que você criou. E essa anterior, percebam que é um ponteiro, ele vai retornar um ponteiro para aquela caixinha, certo? Então o que é que ele faz? Aqui tem a entrada, é só a lista, essa parte aqui é a lista inteira, ou seja, o primeiro item da lista, e aqui é o que você quer encontrar, um ponteiro para o que você quer encontrar, certo?
quando você rodar o código, ele vai procurar qual é o que você deu e ele vai salvar antes, ele vai meio que, ele passa para o próximo, você colocou a primeira caixa. Ele vai ver a primeira caixa. É o que a gente está procurando? O ponteiro bate, é a mesma posição na memória, é ok. Então ele já retorna. Mas se não for, o que ele faz? Ele vai para o próximo, que é aqui, o PL recebe pl.proc, ou seja, ele passa para o próximo. Aí ele vai rodar de novo. Aí se for, a gente já tem salvo o primeiro aqui, certo? Porque a gente meio que fez o seguinte, tem a caixinha, leu, é ela, não, mas a gente salva aqui, nesse vetor temporário, sendo que a gente vai passar para o próximo. A gente passa para o próximo. Se for esse, ótimo, por quê? Porque a gente salvou esse e a gente quer o anterior, então a gente vai printar esse aqui, que é o que acontece, isso em linguagem de vetor, aliás, de ponteiro, porque isso aqui ele está retornando a posição. Mas assim, exemplificando, ele está rodando e salvando a posição anterior. Aí quando ele compara e ele vê que é a mesma posição na memória, ele vai printar justamente o que você salvou anterior a ele. É isso que o código está retornando, certo? Aqui é para passar para frente, aqui é esse salvamento que eu estou falando, esse plant recebe PL, é justamente esse salvamento que eu estou falando. Ele passa para o próximo, mas ele salva o anterior. Por quê? Porque caso seja esse próximo, é justamente o que eu estou querendo, ele vai já ter salvo aqui para printar, por isso que ele está sempre retornando esse plant. O plant que a gente está chamando aqui é o anterior, certo? O anterior que a gente está buscando, poderia estar chamado de anterior, mas o formato está em plant na lista linear, certo? E aqui, enquanto o PL for diferente de null, ou seja, enquanto a lista não chegar ao null, a null é a posição final. Se ela chegar à posição final, ou se a próxima dela for a posição final, a gente está procurando, na verdade, o último item da lista, entende? Então ele está rodando até o final. Chegou ao null, ele tem que retornar o último item da lista. Então é basicamente isso que está acontecendo aqui. Só que isso aqui está acontecendo em ponteiro. Ou seja, você aqui vai dar uma posição em ponteiro para ele. Você está dando a posição em ponteiro, certo? A posição em ponteiro que a gente já pegou aqui na buscar. Porque a buscar, a lista buscar, ela está retornando justamente um ponteiro apontando para aquela caixinha. Então é isso que acontece aqui. A gente rodou, pegou um ponteiro que aponta para o B é a segunda posição. Aí o que ele faz? A gente jogou na função anterior, aí jogou o B, que é um ponteiro, jogou uma posição na memória, e ele procurou qual é a posição na memória que ocupa, que é igual, bateu, bota a caixinha anterior. É justamente isso que está acontecendo aqui, certo? Falei bastante sobre ponteiros, falei um pouquinho para vocês sobre listas, falei sobre o tipo de função protótipo, que é estrutura, que eu falei lá no início, estrutura, e aqui você vai chamar justamente ela no início da função. E se você quiser chamar o do tipo, por isso que esse código é legal, porque aqui ele mostra não apenas como você chamar do tipo, mas mostra como você chamar do tipo que você criou, a estrutura que você criou, mas sendo um ponteiro, que é um pouco diferente. Creio que se englobou bastante, acho que a cabeça de vocês deve estar girando um pouquinho, mas veja esse vídeo com calma, tire algumas anotações, botem aí as suas dúvidas nos comentários, a gente vai olhar, vai responder. Se ficou muito embaraçado, podem falar que eu saio explicando no chat. E por hoje, pessoal, é só, era isso que eu queria falar, vai ficar aqui com o Anthony, a minha parte ficou bem longa, por sinal, mas eu queria dar esse fechamento bem legal aqui para vocês. Fiquem com Deus, fiquem aí na paz e até mais. Eu vou estar fechando aqui o vídeo agora. Então, até mais. Dando continuidade na apresentação de Christian, que ele fala um pouco sobre protótipos, vou falar um pouco sobre o que é um tipo de retorno, ou seja, um return na linguagem C. É um tipo de dado que uma função desenvolve após sua execução, ou seja, desenvolvemos como o exemplo que está aqui na tela, um int soma, que ela soma o int A com o int B, ou seja, vai ter um int A que pode ser x e um int B que vai ser b, y pode ser x mais y, entende? Especificado antes do nome da função. Um exemplo é esse aqui que eu acabei de mencionar, o C em C, que é um int soma que soma dois números. Tipos de retorno mais comuns:
um int, que retorna o número inteiro, um float, double, que retorna o número real, ou seja, o número pode ser com vírgula, um 7,5. Um int pode ser um 7. Um char que retorna uma característica, ou seja, uma letra. Sei lá, quais são suas 3 iniciais do nome. A, N, T, um exemplo. E um void que não retorna nada. Ele tá lá só. Não precisa usar o return nele, no caso. Também, agora eu vou partir um pouquinho para o terminal. Vou falar um pouco sobre algumas coisas, alguns exemplos de cada uma aqui. Eu fiz um exemplo para cada um. Vou especificar e dar um exemplo dele de cada coisa. Eu vou primeiro mostrar o código, depois compilar ele e vocês verem como foi o resultado dele. Bom, já aqui no terminal eu criei uma pasta vídeos para criar esse vídeo. E como tá ali, tem 4 exemplos. Então o int, o char, o void e o double. Cada um exemplo vai dar um retorno como foi mostrado no slide anterior, no slide que eu estava mostrando. Vou começar mostrando o código do int. Esse é o código, um código bem simples, onde eu usei a include std.h, stdio.h, que é para usar print return. Depois disso, eu declarei uma função int quadrado, que ela vai receber um int x, onde o retorno vai ser x mais x vezes x, ou seja, um quadrado perfeito. E após isso eu terminei essa função e entrei na main. A main eu botei um int valor, recebe 5, ou seja, o valor vai ser 5. E o resultado vai ser o quadrado do valor. Ou seja, eu criei outra função, que é o int resultado, que é igual ao quadrado do valor. Ou seja, 5 vezes 5, nesse caso. Depois eu printei e botei o quadrado de porcentagem d, que é o quadrado, é porcentagem d contra barra n, ou seja, quebrei linha depois. Aí eu chamei porcentagem d primeiro é o valor, depois é o resultado. Com isso eu dei um return 0, porque o return 1 é quando dá falha, e o return 0 é quando dá sucesso. Agora eu vou mostrar ele um pouco mais na prática. Dá um make nele novamente, mas eu acho que ele já está compilado. Aí já está compilado. Um ponto barra. E o resultado dele foi esse aqui, ó. O quadrado de 5 é 25. Ah, mas pode ser outro valor? Sim, se eu vir aqui, ó, dar um VI nele no int. Vamos dar esse valor para, deixa eu pensar um valor, 10, que o quadrado de 10 é 100. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Agora o resultado já vai ser outro, tá vendo? Vocês podem verificar que o quadrado de 10 é 100. Claro que eu poderia facilmente botar um scanf para pegar um número e o resultado ser isso, mas para facilitar meu código eu fiz assim, um exemplo único. Agora eu vou dar um exemplo do double, que é um número real. Ele foi um número real, vou dar um VI nele aqui. Número real não. Eu botei o char, calma. É o double. Pronto, o double tá aqui. O double eu botei a stdio.h para fazer print scanf, mas eu não usei scanf nesses exemplos. Depois eu criei um double media, quando vai ter o double A e o double B. Média no caso, não falei errado. Aí o retorno vai ser a soma das médias, dividido por 2. Ou seja, tá aqui a função que eu criei. Depois eu chamei na main. Fui na main e botei double n1 igual a 7.5 e double e n2 igual a 8.2. Depois eu criei outra função double que o resultado é igual a média de n1 e n2, como tá ali. Depois eu printei e a média dos dois vai ser chamado lá. A média entre porcentagem não sei o que é, ou seja, vai ser porcentagem n1 e n2, o resultado vai ser a soma dos dois dividido por 2. Retorno 0 para dar sucesso. Deixa eu mostrar agora ele compilado. Ponto barra, ele já está compilado, tá?
W. Pronto, a média entre 7.5 e 8.5 é 8. Você pode saber que 7.5 mais 8.5 vai dar 16, 16 dividido por 2 vai dar 8. Agora eu vou dar um exemplo do chá. O chá, eu botei o ácido de Portugal, que foi a biblioteca que eu usei, e chamei um chá letra inicial. O nome da função é essa, que ela vai retornar A. Depois eu chamei a letra inicial igual letra, criei dentro da main, eu criei um chá letra, que é igual a letra inicial. Depois eu printei isso e o resultado vai ser esse aqui, ó. O resultado, ele pintou a letra A, basicamente. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre o exemplo do void. Esse é o código do void, foi std.h, que eu usei também. E eu criei um void de saudação, onde ele printa um olá, seja bem-vindo. Só isso. Eu poderia também botar um scanf para botar seu nome, e ele seria olá, seja bem-vindo Anthony, Christian, Gabriel, o nome dos elementos do grupo. Eu só botei isso aí. Depois também eu só fiz chamar ela e deu return 0. Como o void ele não precisa de return, ele não é necessário ter que usar return nele. Basicamente não precisa. É só criar o void e depois chamar na main. Vou mostrar ele como ele tá. Pronto, olá, seja bem-vindo. Foi o que ele printou quando eu criei ele e executei. Agora eu vou voltar para os slides e mostrar um pouquinho sobre boas práticas e uma conclusão disso aqui. Bom, um pouco sobre boas práticas. Sempre definida o tipo de retorno corretamente. Mas sempre bom definir o tipo de retorno corretamente. Se for caso de void, não precisa usar return, como é o segundo exemplo ali. Usar void se a função não precisa de retornar nada. E use return apenas para se o tipo de função não for void, ou seja, qualquer um do tipo de função menos a void tem que usar return. Caso seja void, não precisa. E a conclusão, que é o tipo de retorno. Conclusão: o tipo de retorno define o que a função desenvolve. Importante para o controle de fluxograma de programa. E escolhe o tipo certo de evita erros e bugs. E foi isso basicamente, finalizando o vídeo 5 do grupo Alvin, do PEX. E é basicamente isso. Deixa eu falar um pouco sobre protótipos, falar um pouco sobre funções de retornos. E é isso. Tchau, tchau.